24. Atos, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 24. Atos, capítulo 24, o versículo de número 24, assim está escrito na palavra de Deus. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Somente até aqui. Mantenham suas Bíblias abertas, se possível for, feche seus olhos por mais um breve momento. Vocês já oraram por mim, vamos orar agora pela palavra que acabamos de ler. Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós acabamos de ler Tua Santa Palavra, Senhor, e nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar através dela. Então eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos ser receptivos àquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. A igreja é Tua, a palavra é Tua, então fala conosco aquilo que o Senhor quer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Há um tempo atrás, eu estava vendo televisão e estava passando um documentário que me chamou muita atenção. Era aqueles tipos de documentário que fala a respeito da vida dos animais, né, que conta a respeito dos comportamentos dos animais, algumas curiosidades a respeito dos animais. E me chamou muita atenção que nesse documentário que eu estava vendo lá, estava falando a respeito daquele passarinho chamado cuco. Às vezes a gente pode se lembrar, né, daquele passarinho que tem uns relógios, né, muito antigos, que quando marcavam um determinado horário, saía aquele passarinho de madeira, né, de dentro dele, e cantava cuco, cuco. É aquele passarinho, não o de madeira em si, claro, o de verdade, da natureza. E me chamou muita atenção, porque ele tinha um comportamento muito inusitado. Estava dizendo no documentário lá, que aquele passarinho, o cuco, quando ele ia botar um ovo, ele não fazia um ninho para si. Ele não projetava um ninho onde ele colocaria o seu ovo. Na verdade, dizia lá o documentário, que ele procurava um ninho de outro pássaro, que no caso era um pardal, que tinha um ovo muito parecido com o dele. E quando a mamãe pardal estivesse fora do ninho, com seus ovos lá colocados, o cuco chegava lá e colocava seu ovinho no meio dos ovos do pardal, para que dessa forma o pardal pudesse cuidar do seu ovo como se dele fosse. E assim o cuco não teria nenhum tipo de trabalho. E por mais incrível que pareça, o que mais, de certa forma, me assustou de maneira inusitada, é que estava dizendo lá que o ovo do cuco, ele demorava menos dias para eclodir, para nascer o passarinho, de tal forma que ele nascia antes do que os passarinhos que lá estavam, dos pardais que lá estavam. E como ele nascia antes, ele era alimentado antes dos outros passarinhos, porque ele já tinha nascido antes, e quando ele adquiria algum tipo de força, e os outros ovos ainda não tinham eclodido, muitas vezes ele tirava aqueles ovos dos pardais e jogavam eles para fora do ninho, de tal forma que só sobrasse o cuco no ninho, e ali ele era alimentado sozinho e crescia com muita saúde, porque ele não tinha nenhum tipo de competição. Essa história é muito curiosa, e talvez vocês se perguntem o porquê dela nesse momento, nesse começo. No caso do cuco, ele estava se utilizando de uma artimanha, se passando por algo que ele não era, no caso um pardal,
para poder usufruir de algum tipo de benefício, que naquele caso era poder ser alimentado. E nessa noite eu gostaria de falar a respeito disso. Muitas pessoas estão se utilizando do Evangelho, estão se passando por algo que não são, simplesmente para obterem algum tipo de benefício, se passando por uma coisa que não são, para obter algum tipo de vantagem ou de benefício, assim como aquele cuco que eu falei estava fazendo. E é por isso que nessa noite, baseado nesse texto que acabamos de ler, em Atos capítulo 24, versículo 24, eu gostaria de falar a respeito da síndrome de Félix. Esse Félix, que aqui está nas Escrituras, um procurador de Roma, e quando eu falo a respeito da síndrome de Félix, por síndrome eu quero dizer um conjunto de características ou de manias, a qual Félix apresentou nesse texto e a qual muitos de nós também temos por muitas vezes. Mas que para que nós possamos chegar em Félix, para que nós possamos chegar nesse texto que nós lemos nessa noite, nós precisamos primeiro caminhar um pouco do que aconteceu antes, para que nós possamos entender essas circunstâncias. Primeiramente, aqui no livro de Atos, Novo Testamento, já tinha passado alguns anos que Jesus havia morrido e, portanto, ressuscitado também. Existia uma questão muito fundamental na igreja daquele tempo, que era uma questão, que era um tipo de discussão que estava havendo no meio da igreja, que eles ainda não tinham batido o martelo ainda, que era a respeito da diferença entre o judaísmo e o cristianismo. É fato para nós podermos afirmar que os primeiros apóstolos, eles eram judeus. O próprio Jesus, ele era judeu. E quem eram esses judeus? Eles eram pessoas que eram da descendência de Israel, que portanto eram israelitas, e que portanto eles eram portadores da promessa que Deus tinha feito a Abraão. É interessante nós percebermos que os judeus, sendo portadores desta promessa, e sendo seguidores, portanto, de toda a lei que Deus deu para os israelitas, através de Moisés e através dos vários profetas do Antigo Testamento, eles se consideravam o alvo do amor de Deus. Os judeus, os israelitas, eles se enxergavam como a única nação que deveria ser alvo do amor de Deus e que, portanto, era uma nação eleita e escolhida por Deus, e simplesmente por fazerem parte daquela nação, eles acreditavam que eles tinham certos privilégios diante de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos claramente que os israelitas, eles tinham se perdido em algum momento da história. Porque a ideia que Deus traz em todo o Antigo Testamento não seria de que ele abençoaria uma nação exclusiva, ou um país exclusivo, nesse caso Israel. Na verdade, o alvo do amor de Deus seria todas as nações, todo o mundo. Portanto, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos o seguinte, que Deus escolheu um homem, lá em Gênesis 12, chamado Abraão, que Deus fez com que esse homem, que era infértil, junto com sua esposa, se tornasse uma família. Deus fez com que essa família viesse a se tornar tribos. E Deus fez com que essas tribos, então, se tornassem uma nação. Deus escolhe um homem, que faz deste homem uma família, que faz dessa família 12 tribos, e que faz dessas 12 tribos uma nação. Pronto. A nação de Israel, então, agora entendia que essa nação era o alvo do amor de Deus. Mas a continuidade da história nos diz, inclusive, na promessa feita a Abraão, diz lá em Gênesis 12, que a promessa feita a Abraão era de que em ti seriam abençoadas todas as nações, ou todas as famílias da terra, e não uma única nação. E nós lemos nas Escrituras que então Deus faz o caminho oposto, porque da nação de Israel
Deus escolhe uma tribo. Dessa tribo, Deus escolhe uma família. E dessa família, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nascer como um homem. Para que por meio deste homem, então, Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele pudesse, então, abençoar todas as nações. Porque, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo. Ele não amou somente Israel, somente aquela nação. Mas os judeus haviam, em certo momento, se perdido. Eles achavam que por serem judeus, por serem israelitas, eles eram os únicos alvos do amor de Deus. Portanto, quando o cristianismo ele se iniciou, quando Jesus morreu, ressuscitou e o evangelho foi espalhado, começou a haver uma grande discussão. Se as pessoas que não eram judias, né, se elas viessem a se converter, se elas precisariam primeiro seguir os mandamentos da lei, se elas precisariam agir como os judeus agiam. Essa era uma grande questão que existia naquela época. Um gentio, ou seja, alguém que não era da nação de Israel, é isso que significa gentio. Alguém que não é israelita, alguém que não faz parte de Israel. Se um gentio se convertesse ao cristianismo, ele precisaria seguir todas as leis judaicas, ele precisaria se submeter aos rituais, aos sacrifícios judaicos, para então poder seguir a Cristo. Essa era uma grande discussão que havia naquela época. E Paulo, nos seus evangelhos, ele explica isso de uma maneira muito clara. Paulo explica para nós que, na verdade, a lei de Deus, ela funcionou como um tutor, como diz lá as Escrituras, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que a lei de Deus, ela funcionou como um aio, como um tutor, como algo que guiava as pessoas até que Cristo viesse. Paulo deixou muito claro que a lei de Deus, ela era boa, justa e santa, mas que ela não era capaz de salvar o homem. Na verdade, a lei só mostrava a incapacidade do homem em seguir aquela lei. O próprio livro, a carta que Tiago escreve, ele diz lá que se uma pessoa transgredir uma só lei dos mandamentos, ela teria transgredido toda a lei. E só para que nós possamos ter uma noção, a lei de Deus no Antigo Testamento, ela não se restringia a 10 mandamentos. Os rabinos, os judeus daquela época, tiveram todo um trabalho de contabilizar todas as leis para poderem segui-las. E eles chegaram, inclusive, no número de 613 leis. Então, eram 613 leis que deveriam ser seguidas à risca, e que se você falhasse em cumprir ao menos uma delas, como diz Tiago, você seria réu e culpado de transgredir toda a lei. Então, a lei, ela servia para mostrar ao ser humano que por si só, ele era totalmente incapaz de seguir a Deus, porque ele era incapaz por si só de cumprir a lei. Então Jesus vem, toma sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso castigo, que era a morte, o salário do pecado é a morte, e então ele toma para si este castigo e nos torna livre. Paulo deixa isso muito claro, nós somos livres em Cristo Jesus, e portanto, nós não estamos mais aliançados com a lei. Isso significa então que a gente pode fazer qualquer coisa? Claro que não. Significa então que como cristãos agora, nós temos o auxílio do Espírito Santo para então poder cumprir os mandamentos de Deus. E que os mandamentos de Deus, eles não se resumem mais apenas em ações exteriores, mas em ações que provêm de um coração santificado. De tal forma que agora, se a lei dizia, não adultere, e o adultério seria apenas o ato em si sendo feito, Jesus chega e diz, se você cobiçar uma mulher, você já está adulterando. Então, sobre Cristo, nós temos muito mais responsabilidade. Sobre Jesus, nós temos mais responsabilidade,
mas Ele nos dá o Seu Espírito Santo para que nós possamos ser capazes de alcançar aquilo que Ele nos pede, e em algum momento, se não assim formos capazes, nós podemos chegarmos junto a Ele, pedir perdão e direção, para podermos sermos renovados e podemos então cumprir a Sua vontade com a Sua ajuda, com o Seu auxílio, porque sem Ele nós não conseguiríamos. Então Paulo deixa isso muito claro. Mas o que acontece? Os judeus daquela época, aquelas pessoas radicais, não admitiam isso. Eles queriam que todo gentil, quando se convertesse ao cristianismo, ele precisaria se submeter às leis de Moisés, precisaria se submeter aos rituais de sacrifícios, ele precisaria, por exemplo, ser circuncidado, ele precisaria guardar o sábado, ele precisaria participar de todos os pormenores da lei. E por isso, como Paulo era contrário a isso, ele demonstrou que isso não era mais necessário. As pessoas viam em Paulo como inimigo dos judeus, como alguém que estava atrapalhando o judaísmo daquela época. E é dentro desse contexto que o que acontece? Paulo, sabendo disso, sabendo que os judeus o viam de uma maneira que não era boa, ele tem uma oportunidade muito boa, que seria qual? A igreja de Jerusalém naquela época estava passando por dificuldades. Existiam pessoas ali em Jerusalém que estavam passando fome. Era um tempo muito difícil. Então Paulo, ele resolve percorrer as igrejas, enviar carta às igrejas dos gentios que estavam espalhadas fora de Jerusalém, para levantar uma oferta, para que essa oferta pudesse ser levada à igreja de Jerusalém. E qual que era a intenção de Paulo? Isso está lá, inclusive, lá em Coríntios, né, que Paulo fala a respeito dessa oferta que precisa ser levantada para ajudar a igreja de Jerusalém. Qual que era a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é que quando as igrejas levantassem essa oferta, eles contribuíssem, e Paulo levasse essa oferta em Jerusalém, os irmãos em Jerusalém percebessem então que a igreja dos gentios, a igreja daquelas pessoas que não eram judeus, eram seus irmãos, eles estavam auxiliando eles estavam ajudando eles, e portanto Paulo queria dessa forma, de certa forma, ele queria promover a união entre todas as igrejas. A igreja de Jerusalém se achava superior porque ela cumpria os mandamentos, e considerava a igreja dos gentios uma igreja impura porque não cumpria ou não seguia essas leis do Antigo Testamento. E Paulo então faz isso, ele levanta essa oferta, ele pede essa oferta nas igrejas, para que essa oferta fosse levantada, e ele pega essa oferta e vai para Jerusalém, para poder fazer essa oferta para a igreja de Jerusalém, e assim tentar amenizar um pouco aquela rixa que estava havendo entre as igrejas judias, né, que no caso de Jerusalém, e as igrejas gentias, que eram fora de Jerusalém. Pronto, o cenário agora está montado. Paulo está indo para Jerusalém, está levando consigo uma oferta, e agora ele vai para, vamos dizer assim, para a boca do vulcão, para aonde as coisas estavam mais difíceis para ele. Ele chega em Jerusalém, e ali, a primeira coisa que acontece, ele se reúne com os líderes, com os anciões daquela igreja. Leiam comigo, por favor, Atos, capítulo 21, versículo 21. Atos, capítulo 21, versículo de número 21. Atos 21, 21. Diz assim, ó: e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Tomam eles consigo, santifica-se juntamente com eles, faze por eles os gastos,
para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Ou seja, quando ele chega em Jerusalém com aquela oferta, ele se reúne com os líderes da igreja de Jerusalém, aqueles anciões, né, aquelas pessoas, aqueles líderes, chegam para o Paulo e falam assim, eu vou transliterar o que nós lemos, falam assim, Paulo, é o seguinte, seu filme está queimado, estão espalhando por aí que você está ensinando os judeus que eles não devem seguir a lei. E o que o Paulo ensinava era que os gentios não precisavam seguir a lei. Se o judeu quisesse continuar seguindo a lei, que o fizesse para que não escandalizasse a si mesmo. Não era necessário, mas ele não influenciava os judeus a não fazerem isso. Mas os gentios, ele dizia que não era necessário. Então, esses anciões disseram, vamos fazer o seguinte, seu filme está queimado, está todo mundo falando mal de você aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente tem 4 pessoas aqui. Essas 4 pessoas, elas vão participar de um evento no templo, que diz respeito aí ao voto que elas fizeram. Faz o seguinte, participa com esses caras, essas 4 pessoas, participa com eles desses rituais que eles irão fazer no templo, porque quando as pessoas verem você participando desses rituais, elas perceberão que você também é um judeu, que você não é contra a lei, e que você inclusive está aqui se submetendo à lei, juntamente com esses homens. E não só isso, não era somente participar daqueles eventos, ele deveria custear o valor das ofertas. O que acontece? Esses 4 homens aqui, muito provavelmente, eles tinham feito um voto de nazireu, um voto temporário, não o nazireado perpétuo, como foi o de Sansão, por exemplo. Era um voto de nazireu, só que temporário. Ao acabar o tempo daquele voto, eles precisavam se apresentar no templo e fazer alguns sacrifícios, conforme mandava a lei, lá em Números, capítulo de número 6. E exigia sacrifícios de animais, como cordeiros, né, carneiros. E Paulo, então, iria custear do seu bolso aquele sacrifício, e iria participar juntamente com eles daqueles rituais, para que a igreja de Jerusalém visse que Paulo estava seguindo aqueles preceitos, que, portanto, Paulo não era inimigo da igreja de Jerusalém. Na verdade, ele era alguém que estava lá enquanto igreja também. Pois bem, Paulo seguiu aquilo que ele mesmo cria, porque ele disse que ele se fazia de tudo para com todos, a fim de que pudesse ganhar alguns, né? E Paulo, para ele não havia nenhum problema, a mente dele não condenava em fazer isso. Então, ele participa no templo daquele ritual, junto com aqueles homens, conforme o plano que a igreja de Jerusalém, os anciões de Jerusalém, haviam indicado para ele. E assim ele faz. E então, diz que algo acontece, Atos capítulo 21, versículo 27. Leiam comigo, por gentileza. Atos 21, 27. Diz assim, e quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar santo, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduziu no templo. O plano, como nós estamos vendo aqui, o plano estava tudo indo nos conforme. Paulo estava indo no templo, participando dos sacrifícios, junto com aqueles irmãos. Até que diz aí que no 7º dia, quando ele foi no templo, diz que uns judeus da Ásia, ou seja, eles não eram de Jerusalém, eles eram da Ásia, aonde o ministério de Paulo também tinha sido realizado, viram Paulo lá e falou, é esse cara que está pregando contra a lei, é esse cara que está pregando contra o templo, é esse cara que está falando tudo contra esse sistema que nós temos. E não só isso, eles tinham um homem que estava junto com Paulo, um companheiro de Paulo,
chamado Trófimo aí, que ele era da região de Éfeso. Aqueles homens disseram que Paulo tinha pegado Trófimo e colocado ele dentro do templo. Aquele homem, que era um grego, na verdade, ele não era judeu. Isso era um crime muito grave. O templo, naquela época, ele era dividido entre o átrio dos israelitas e o átrio dos gentios. Quem era gentil, ou seja, quem não era israelita, não podia de forma alguma atravessar para o átrio dos israelitas. Inclusive, os historiadores dizem que tinham placas por todos os lados com esse tipo de aviso: gentil não entre aqui, porque se ele entrasse, qualquer gentil que entrasse no pátio dos israelitas, ele poderia ser condenado à morte, ele morreria. Inclusive, o Império Romano concederia a pena de morte para essa pessoa. Então, esses homens, eles fizeram uma falsa suposição. A suposição deles foi a seguinte: nós vimos Paulo com Trófimo na rua, agora nós vemos Paulo dentro do templo. Portanto, Paulo trouxe Trófimo para dentro do templo, que é uma aberração para nós. Prendam Paulo. Isso era uma grande injúria contra Paulo, porque quem eles disseram que tinha entrado no pátio dos israelitas? Trófimo. Quem deveria ser morto, se é que entrou naquele lugar? Trófimo. Não era Paulo, mas a acusação deles não era verdadeira, porque Trófimo não estava lá. O fato é que só deles falarem isso, gerou uma grande bagunça, virou um grande alvoroço o templo. Todos os judeus se levantaram e virou aquela bagunça, aquela baderna dentro do templo. Ficou algo tão confuso, aqueles homens gritando contra Paulo e acusando Paulo daquilo, que um exército romano, a tropa romana que vigiava aquele templo, precisou tirar Paulo de lá, porque ele seria morto ali. Ele seria morto por aqueles homens. Então, essa tropa de Roma tira Paulo de lá para ele não ser morto. E tira ele de lá. O fato é o seguinte: o fato é que Paulo, ele é preso. E, na verdade, ele é preso sem entender o porquê. Porque os próprios romanos não entendiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam qual era a acusação. A palavra diz que Paulo tentou se defender, inclusive, mas ele não conseguiu êxito, porque aqueles judeus não queriam ouvi-lo, só queriam apenas condená-lo. Então Paulo, ele foi levado dali do templo, e os judeus fizeram todo um plano para matar Paulo. Paulo agora estava sobre a vigia de uma tropa romana, porque diz o texto que Paulo tinha mostrado para eles que era um cidadão romano. Capítulo 22, versículo número 25. Leiam comigo, por favor. Capítulo 22, versículo 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vai fazer, porque este homem, ele é romano. Ou seja, Paulo, ele seria açoitado, porque os romanos não entendiam qual era a acusação. Então, na cabeça dos romanos, eles pensaram assim: vamos descer a chibatada nesse cara, ele vai ter que confessar o que ele fez. Alguma coisa ele fez de errado, porque está todo mundo alvoroçado, está todo mundo querendo matar ele, está todo mundo querendo prender ele. Ele fez alguma coisa de errado. Vamos açoitar ele até ele confessar o que é. Quando Paulo viu isso, falou: opa, peraí, vocês vão fazer isso com um cidadão romano? Ou seja, Paulo, ele tinha uma cidadania romana. Ele nasceu lá na cidade de Tarso, Paulo de Tarso, e a cidade de Tarso, ela era conhecida porque ela tinha sido uma região do Império Romano, e, portanto, ela era agregada ao Império Romano, e os historiadores entendem que Paulo, ele era romano de nascença, porque os seus pais, eles tinham essa cidadania romana, e ele já nasceu com essa cidadania. Isso garantia para ele vários direitos, naquela época. E um desses direitos era: ele não poderia ser açoitado e nem ser condenado, sem que tivesse um julgamento justo, que era o que estava acontecendo aqui. Então, o que aquele centurião, aquela tropa romana fizeram? Vamos tirar Paulo daqui. A gente precisa interrogar, a gente precisa fazer um júri
para a gente entender qual que é o crime dele, e então poder dar uma sentença, porque ele é cidadão romano, e portanto ele tem direito a um julgamento justo. A questão é a seguinte: Paulo ele foi tirado de lá, foi colocado sobre a cerca dos guardas romanos. Em Jerusalém, alguns judeus fizeram um voto para matar Paulo, inclusive. O voto deles, inclusive, era o seguinte: nós não iremos comer e nem beber até que nós matemos Paulo. Eu imagino que esses caras até morreram de fome, porque eles não mataram Paulo, né? E eles tinham feito esse voto. E, por causa disso, o Império Romano, essa tropa, precisou tirar Paulo de Jerusalém, porque senão ele seria morto. Ele foi levado para fora de Jerusalém e foi levado para Cesareia. E lá em Cesareia, quem era o responsável por aquela região? Quem era a pessoa que Paulo ficaria sobre os cuidados? Quem deveria julgar e entender a situação de Paulo? Aí nós chegamos em Félix. Félix, ele era o procurador da cidade de Cesareia, aonde Paulo foi levado, para que pudesse interrogar todos os fatos, para que Paulo pudesse ser julgado. Aí então. Então, essas são as circunstâncias que levaram Paulo para diante de Félix. Ele estava sendo acusado de fazer uma coisa que ele não fez, que era colocar um gentio no átrio dos israelitas, e sendo acusado de pregar contra a lei, contra o templo e contra os judeus, coisa também que ele não fazia. E aqui ele é preso injustamente, até que ele tivesse um julgamento. E Félix é quem fica sobre os cuidados dele. E aqui nós então entramos na história de Félix. O versículo de número 25, do capítulo 24 de Atos. Vamos começar do 24. Isso, do 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, irei te chamar. Aqui nós aprendemos uma primeira coisa a respeito de Félix. Félix, ele era o procurador da cidade de Cesareia, ele seria aquele responsável por entender a situação de Paulo e promover um julgamento que fosse justo para ele, ou até mesmo soltá-lo, se assim ele julgasse que era a melhor coisa a se fazer diante de toda aquela circunstância. Félix, ele conhecia o Evangelho, ele tinha um certo entendimento do que era o Evangelho. E diz aqui, então, que ele foi conversar com Paulo, Paulo preso agora, sobre o domínio dele, ele foi conversar com Paulo, e essa era a oportunidade perfeita para Paulo poder se justificar. Era a oportunidade perfeita para Paulo provar para Félix que ele não tinha feito nada de errado e que ele estava sendo preso injustamente. Pois o fato é o seguinte: Paulo fez aquilo que ele mesmo ensina em suas cartas. Ele diz que nós devemos estar prontos a pregar a boa palavra a tempo e fora do tempo. Ao invés de Paulo se justificar perante Félix, ao invés de Paulo tentar convencer Félix a soltá-lo, Paulo aproveitou aquela situação para falar com ele a respeito do Evangelho. E ele fala a respeito de três coisas aí: justiça, que está no versículo 25, tratando ele de justiça, da temperança, algumas versões vão dizer domínio próprio, e do juízo vindouro. Observem os três pontos que Paulo fala a respeito do Evangelho com Félix. Primeiro, a respeito de justiça. Félix, ele era um procurador, ele era alguém que estava ali na sua posição como alguém que deveria exercer justiça naquele momento. E Paulo prega a ele justamente a respeito da justiça, confronta ele a respeito disso. E sabe por que Paulo confronta ele? Félix não era justo. Nós vemos alguns versículos para frente que Félix ele era um homem corrupto, que ele estava, na verdade, procurando um meio para lhe receber suborno de Paulo. Ele queria que Paulo pagasse ele para que pudesse libertá-lo,
Portanto, Félix, ele era alguém corrupto, e Paulo estava confrontando ele a respeito da justiça, que o Evangelho ele requer de nós justiça. E é muito interessante nós vermos isso. Lá Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo número 5, ele diz lá, né, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. E toda a igreja diz com isso amém. Sabe por quê? Todas as vezes que nós ouvimos a palavra justiça, nós pensamos que nas situações, nós somos os injustiçados. E que nós é que merecemos justiça. Todas as vezes que nós lemos a respeito de justiça, nós nos colocamos na posição de injustiçados. Mas o que Jesus está dizendo também é que, na verdade, quando nós precisamos ter fome e sede de justiça, não é só fome e sede de justiça para nós recebermos justiça, mas fome e sede de justiça para que nós também possamos ser justos com os outros. Essa justiça a qual Jesus fala, a qual Paulo também está falando, diz respeito ao nosso comportamento com o nosso próximo. E vem as questões, nós estamos sendo justos com nossas esposas? Ou como esposa, nós estamos sendo justos com os nossos maridos? Nós estamos sendo justos com os nossos patrões no nosso trabalho? Nós estamos sendo justos com os nossos pais dentro dos nossos lares? Nós estamos sendo justos com os nossos filhos? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ter fome e sede de justiça, é como eu disse, não é só a justiça que vem para nós, mas também a justiça que sai de nós e que deve ser exercida por nós. Félix estava sendo confrontado, porque ele deveria agir com justiça, mas ele não fazia. Outro ponto que Paulo fala com Félix é a respeito do domínio próprio, a respeito da temperança. Se tinha alguém que não tinha domínio próprio, era Félix. Diz aí que ele tinha ido com sua esposa Drúzila, que era judia. Os historiadores nos contam que essa esposa de Félix, chamada Drúzila, não era esposa dele antes. Era esposa de um rei da época. E que Félix, ao ver aquela mulher e a achar muito bela, cobiçou ela e tomou ela como sua esposa. Portanto, se existia alguém que não tinha domínio próprio, esse era Félix. Ele estava sendo agora confrontado com esse pecado que também fazia parte da sua vida. E também Paulo confronta ele a respeito do juízo divino, do juízo vindouro. Félix ali estava na posição de juiz, e portanto ele poderia julgar. Mas o que ele deveria entender é que todos nós compareceremos um dia diante do grande juiz, e que nós também seremos julgados. Portanto, Félix estava sendo confrontado com o Evangelho. Mas aqui, nós podemos perceber o primeiro aspecto da síndrome de Félix que eu comecei a dizer no começo. A síndrome de Félix que muitas vezes nos advém, dessas características é justamente essa. Ele aprecia o Evangelho, gosta do Evangelho, acha o Evangelho até algo interessante, mas não gosta de ser confrontado. O Evangelho, ele é confrontador. O Evangelho, a verdade de Deus, as boas novas de Deus, nos confronta e deve fazer com que nós analisemos as nossas vidas e demos uma resposta em relação a esse confronto. E qual foi a resposta de Félix diante do momento que ele foi confrontado? Primeiramente diz aí que ele estremeceu, no versículo 25 ainda, capítulo 4, versículo 25, né, tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, a minha versão diz espavorido, estamos sem Bíblia hoje, né, mas tem outras versões que dizem que ele estremeceu, outras versões dizem que ele ficou atemorizado, ou seja, quando ele foi confrontado com o Evangelho, ele ficou atemorizado, estremecido, mas ele não obedeceu. Outra característica da síndrome de Félix é justamente essa. A pessoa estremece diante do Evangelho, mas não obedece. Ela fica até com medo, ela fica até apavorada,
mas isso não gera nela nenhum tipo de reação de mudança. Observem bem, Tiago, no capítulo 2, versículo 19, não precisam ler, mas depois vocês podem conferir, diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também creem e eles também estremecem. Olha o que Tiago diz, diz que até os demônios creem e estremecem, mas eles não obedecem, mas eles não se convertem, mas eles não se submetem. Muitas pessoas estremecem diante do Evangelho, mas continuam sendo as mesmas pessoas de sempre. Elas não obedecem, apenas estremecem. E qual é a outra característica diante desse confronto que Félix aqui faz? Diz que, espavorido, no versículo de número 25, ele espavorido, estremecido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Olha a resposta de Félix, quando ele ouviu aquelas coisas a respeito da justiça, do domínio próprio, a respeito do juízo vindouro, quando ele foi confrontado com o Evangelho, ele estremeceu, e depois falou assim: basta. Algumas versões dizem até isso, basta, parou, não quero mais ouvir nada. A minha versão diz assim, agora vai-te, e eu, tendo oportunidade, te chamarei de novo para conversar. Tem outras versões que dizem, inclusive assim, quando me for conveniente, eu te chamarei você de novo para conversar. Então, observem qual foi a atitude de Félix diante disso. Ele adia o seu comprometimento com Deus. Ele é confrontado com o Evangelho. Ele estremece diante do Evangelho. Mas ele adia o compromisso que ele deveria ter tomado. Muitos de nós estamos fazendo isso hoje. Nós somos confrontados com o Evangelho. Ouvimos o Evangelho. Estremecemos diante do Evangelho. Mas depois a gente fala: não, isso não é para outro dia. Não é para agora, isso é para amanhã. Isso é para depois de amanhã. Quem sabe ano que vem. Depois você me fala a respeito disso de novo, que quem sabe eu ouça. Muitas pessoas têm adiado o seu compromisso com Deus. Estão diante do Evangelho, confrontados pelo Evangelho, estremecendo diante do Evangelho e adiando o seu compromisso. Outra característica que nós encontramos em Félix é que ele queria os benefícios vindo do povo de Deus, que está no versículo de número 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. O que Félix esperava aqui? Ele esperava dinheiro, ele esperava um benefício. O Evangelho seria bom para ele a partir do momento que ele fosse beneficiado através do Evangelho ou do povo de Deus. Muitas pessoas se interessam pelo Evangelho, são confrontadas pelo Evangelho, estremecem diante do Evangelho, adiam o seu compromisso com Deus, mas ainda assim querem os benefícios de servirem a Deus. Ainda assim estão buscando as bênçãos que Deus tem para ele. E o último ponto aqui, das características da síndrome de Félix, é que além de querer os benefícios, somente os benefícios do Evangelho, Félix, ele estava muito mais preocupado com a sua imagem do que fazer aquilo que é certo. Está no versículo de número 27. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Olha o que Félix fez. Félix manteve Paulo preso, sem nenhum tipo de acusação que fosse o suficiente para ele ficar preso. Ele manteve ele preso durante 2 anos, simplesmente para agradar os judeus, não porque isso era o certo. Muitas pessoas estão mais preocupadas com a sua imagem diante dos outros do que fazer aquilo que é certo. Félix aqui, ele estava preocupado com os judeus.
estava preocupado em agradar os judeus. E enquanto juiz naquela situação, ele não estava fazendo o que é certo e não estava tomando a decisão correta. E a conclusão que nós chegamos, o resultado disso tudo, é que, como nós lemos aqui, depois de 2 anos que Paulo estava preso, que Félix ouviu o evangelho, que Félix ia lá conversar com Paulo e adiava o seu comprometimento com Deus, depois de 2 anos, Félix ele foi substituído. Félix ele poderia ter entrado para a história da Bíblia como aquele que fez justiça, como aquele que ouviu o evangelho e se converteu, como aquele que fez aquilo que era certo, como aquele que fez aquilo que deveria ter feito. Mas não, Félix entrou para a história como este homem, aquele que adiava o seu comprometimento com Deus, aquele que queria ouvir o evangelho, mas não aceitava ser confrontado por ele, como aquele que estremeceu, mas não obedeceu. E assim, ele foi substituído. E aqui, a pergunta que paira no ar, o que resta para nós de tudo isso, é o seguinte: Félix ficou na história, ficou na Bíblia, ficou lá atrás. A pergunta que resta para nós é justamente essa: o que temos feito diante do Evangelho? Qual tem sido o nosso comportamento diante do Evangelho? Quando o Evangelho nos confronta, como nós temos agido? Nós temos estremecido e não obedecido? Nós temos adiado os nossos compromissos com Deus? Nós queremos apenas os benefícios do Evangelho? Ou será que nós estamos tomando uma decisão favorável diante de Deus? Essa pergunta ela paira sobre todos nós nesta noite. A história de Félix já foi escrita, já está lá, foi substituído. A nossa história, ela continua sendo escrita. E nessa noite, é mais uma página da nossa história, na qual esse Evangelho nos confronta, na qual esse Evangelho fala conosco, na qual esse Evangelho nos convoca a uma decisão. É impossível, impossível, ser confrontado pelo Evangelho e não tomar uma decisão. Só o fato de você não tomar uma decisão já significa que você decidiu em adiar. Significa que você decidiu em dizer não. E só Deus sabe o dia de amanhã. Félix durou 2 anos aqui, como procurador. Durante 2 anos teve essa oportunidade. Mas um dia foi substituído. Nós seremos substituídos em nossas vidas, humanamente falando. No meu trabalho, eu serei substituído. Chegará um dia em que eu serei substituído. O que resta é aquilo que é escrito na eternidade. O que resta é qual foi a nossa resposta que nós demos para Deus diante de todas as vezes que Ele nos confrontou e diante de todas as vezes que Ele nos convocou a seguir o seu chamado. Fechemos os olhos, vamos orar. Senhor Deus Santo, Pai amado, diante desta palavra nesta noite, Senhor, tudo que podemos fazer, Senhor, é clamar por Tua santa ajuda, Senhor, por Tua santa misericórdia, Senhor. Oh Deus Santo, Pai amado, o Senhor tem nos confrontado dia após dia, o Senhor tem nos confrontado com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, Senhor. Não nos deixe seguir os passos de Félix, Senhor. Nós não queremos adiar o nosso comprometimento com o Senhor, Deus Santo. Nós não queremos fazer parte daqueles que só querem o Evangelho para se beneficiar. Senhor, nós não queremos fazer parte daqueles que estremecem, mas não obedecem, Senhor. Oh, Deus Santo, mas nós queremos corresponder ao Teu chamado, Senhor. E de peito aberto nesta noite, Senhor. De coração aberto diante do Senhor, Deus Santo. Nós respondemos ao Teu chamado. Eu falo por mim mesmo e cada um precisa falar por si nessa noite. Nós dizemos sim, Senhor, ao Teu Evangelho. Nós dizemos sim, Deus Santo, mas não somente aos Seus benefícios, mas às Suas responsabilidades, Senhor. Oh, Senhor, o Seu Evangelho precisa produzir frutos em nós, frutos dignos de arrependimentos. Nos ajuda, Senhor, a fazer Tua santa vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Oh, Deus Santo, que nós possamos corresponder ao Teu Evangelho
da maneira que o Senhor requer de nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço essa oportunidade. Acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus, que o nosso coração não seja como o de Félix, que recusou tantas oportunidades, esteve tão perto, mas se afastou de cada oportunidade que o Senhor deu a ele. A nossa oração, Deus, é como a Tua palavra diz hoje: se você ouvir a Sua voz, não endureça o seu coração. Às vezes decisões, mudanças que nós precisamos tomar, Deus, e muitas vezes estamos adiando elas. Que nessa noite, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus, sejamos encorajados, sejamos levados, Senhor, a esse ambiente, a esse lugar de mudança, de transformação, de ouvir, mas não apenas ouvir, viver o que ouvimos. Ó Deus, receber de fato a palavra do Senhor, de maneira que ela gere mudanças e transformações para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, porque mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito fala ao nosso coração sobre a necessidade que temos de responder a essa palavra, a esse evangelho que nos é pregado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto o Rafael pregava? Que a memória, ela não se desfaz mesmo depois da gente morrer. Você vai lembrar da parábola lá do rico e do Lázaro. Quando ele morre, a Bíblia diz que estando em tormentos, eles, pai Abraão, eu tenho irmãos lá. Ele lembrava que tinha irmãos. Quem sabe se o Lázaro não for lá pregar, eles vão... O texto diz assim, não, eles já têm lá a lei. Se eles não creem na lei, muito menos se um dos mortos voltar à vida. Mas eu fico pensando, irmãos, em pessoas que vão se lembrar lá de tantas oportunidades que Deus deu. Em pessoas que vão se lembrar de tão perto que tiveram daquela chance de ter a vida transformada e rejeitaram. Pessoas que vão se lembrar das vezes que alguém foi enviado por Deus para dar uma palavra, para pregar, para dar uma dica e dizer, não, Deus está querendo algo. E a pessoa disse não. Ou então, como o Félix, assim, quem sabe numa outra oportunidade. Hoje, durante o velório, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu tenho muito tempo para tomar essa decisão. Eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo de vida ainda. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Por isso a Bíblia diz, se hoje você e eu ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçamos o coração. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a nossa vida, que essa palavra
nos encoraje a viver hoje o que Deus tem proposto para nós, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo por essa noite. Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que aqui passamos. Obrigado pela oportunidade que tivemos de nos unir, de nos reunir e de juntos como igreja louvarmos, adorarmos o Teu nome. Tenho certeza que nessa noite o Senhor, de uma forma tão tremenda, abençoou a cada vida aqui, Senhor. De uma forma tão especial, tão única, o Senhor contemplou a necessidade. Eu sei que o Senhor abençoou, respondeu. Eu sei, Deus, que sementes que foram plantadas hoje, sementes de fé, de oração, meu Deus, já estão germinando no poder do Senhor. E eu sei que os frutos virão, Senhor, e não vão demorar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E assim como nós chegamos até aqui, em paz, Senhor, leva-nos também em paz, livra-nos do mal, dá-nos uma noite abençoada, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, e todos espalhados na terra, não apenas hoje, mas para sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz. Tenha uma noite abençoada, um descanso, um sono reparador. E você, jovem, até sábado, 19h30, em nome de Jesus.